Este podcast está disponível no Spotify e YouTube Music e é um oferecimento de Cisagro, inteligência e tecnologia para o agronegócio. Tem uma grande chance de que as plantas que chegaram no prato do nosso jantar de hoje tenham sobrevivido a uma verdadeira guerra química, sabe? Nossa, sim, com certeza. Tipo, combatido tumores microscópicos nas raízes e ainda por cima sido resgatadas por aquelas máquinas pesadas que, na real, operam como usinas de energia móveis. A gente tem esse costume de romantizar a agricultura, né? Aquela imagem de um pôr do sol pacífico, um campo verde balançando ao vento. A propaganda clássica da televisão. Exato. Mas a realidade lá no campo é uma zona de guerra altamente tática. E no nosso mergulho profundo de hoje pelas fontes, a missão é justamente mapear essa operação toda. A gente vai destrinchar a unidade 3 do nosso material, entendendo como a fitossanidade, ou seja, a proteção contra pragas e doenças, aliada à mecanização e ao armazenamento, garantem que a gente tenha o que comer. Pois é. E o ponto central que fica muito claro no material de hoje é que, para colocar comida na mesa em escala global, a gente precisa intervir de forma meio que radical num ecossistema que tá o tempo todo tentando voltar ao estado natural selvagem. A biologia quer devorar a lavoura muito antes de nós, né? Sem dúvida. É uma corrida armamentista contínua, contra insetos, patógenos, mato e até contra a degradação termodinâmica depois da colheita. E o primeiro batalhão inimigo nessa corrida já estava aqui na Terra há 300 milhões de anos. Os insetos sobreviveram aos dinossauros. E vão sobreviver a nós, provavelmente. Com certeza. Mas, lendo sobre entomologia nessas fontes, o conceito de praga me deixou meio confuso no início. Porque assim, se um produtor rural pega um empréstimo milionário para investir numa safra de soja, e aí de repente vê um monte de lagartas devorando as folhas, o instinto natural é erradicar tudo na primeira hora, né? O desespero bate logo de cara. Só que o material diz que a recomendação técnica é cruzar os braços e monitorar. Monitorar até atingir o famoso nível de dano econômico, o NDE. Pera, isso não é um risco absurdo? Tipo, esperar o bicho comer o lucro antes de agir? Olha, do ponto de vista puramente instintivo, parece um erro gravíssimo mesmo. Mas intervir cedo demais é que é o verdadeiro risco financeiro e biológico. O manejo integrado de pragas, o MIP, trata a palavra praga estritamente como uma métrica de caixa. Dinheiro, no caso. Exato, não é uma métrica biológica. O nível de dano econômico é aquele momento exato em que o prejuízo causado pela lagarta empata com o custo de ligar o trator, pagar o operador, comprar o veneno. Se aplicar o controle custar mais caro que a perda parcial na colheita, agir rápido é um tiro no pé. Tá, eu entendo a lógica contábil da coisa. Fez sentido. Mas e a biologia? Se a gente vê o inseto ali e deixa ele quieto, a praga não vai se multiplicar de forma exponencial e sair totalmente do controle? Então, nem sempre. E é por isso que essa espera calculada é tão vital. Ao segurar a aplicação do químico, o produtor dá um tempo para o ecossistema ativar o próprio exército de defesa. Os aliados invisíveis. Isso. O texto cita muito o papel dos inimigos naturais, tipo vespas predadoras e os fungos entomopatogênicos. Para quem não é dessa área da biologia, entomopatogênico significa basicamente fungos especializados em infectar insetos. Eles colonizam a lagarta de dentro para fora. Caramba, transforma o bicho num zumbi. Literalmente, a lagarta fica paralisada e morre. Agora, se o produtor vai lá e joga um veneno fortíssimo no primeiro sinal de lagarta, ele aniquila essa defesa natural junto. Aí ele fica totalmente dependente do produto químico pelo resto da safra. É a velha ironia do antibiótico na medicina humana, né? Toma um muito forte no início do resfriado, mata a bactéria ruim, mas destrói a flora intestinal inteira junto e ainda cria super resistência. Exatamente a mesma lógica. E aplicar esse químico não é bagunça. As fontes são bem claras sobre o rigor do receituário agronômico. Sim, eu vi isso. Não é só chegar na loja e pedir um veneno qualquer. De jeito nenhum. É uma exigência legal,
precisa de um diagnóstico de um engenheiro agrônomo dizendo a molécula certa, a dose e o período de carência, que é o tempo para o veneno degradar e não envenenar quem vai comer a planta depois. Além de exigir equipamento de proteção e a logística reversa da embalagem. Para não contaminar lençol freático, né? Mas sabe o que me deixou mais tenso? É que a gente estava falando de insetos que a gente consegue ver. Quando a gente pula da entomologia para fitopatologia, os inimigos são totalmente invisíveis. Fungos, bactérias, vírus, nematóides. Pois é, só que o material destaca que a doença não surge do nada. Tem que ter o tal do triângulo da doença certo. Isso mesmo. O triângulo da doença é fundamental. Precisa alinhar 3 coisas ao mesmo tempo. Uma planta hospedeira suscetível, um patógeno agressivo ali presente e um ambiente muito favorável, tipo alta umidade e calor constantes. Então, na teoria, o produtor só precisa quebrar uma dessas 3 pernas para o controle funcionar. Mas os mecanismos de ataque que as fontes descrevem, nossa, são de filme de terror. Pegando as bactérias, por exemplo. O texto fala de um sintoma chamado anasarca. Assim, é bem agressivo. A bactéria degrada as membranas celulares da planta. O líquido interno vaza e o tecido fica com uma aparência mole, escura e encharcada. Parece que a planta está, derretendo viva. É uma degradação estrutural completa. E ainda tem os nematóides, que são bem piores nesse sentido sorrateiro, especialmente os do gênero Meloidogene. Nossos nematóides? Aqueles vermes de solo? Isso, eles são microscópicos. Agem lá embaixo da terra, penetrando no sistema radicular para se alimentar. E o sintoma é brutal. Formam aquelas galhas, que são basicamente dezenas de tumores físicos nas raízes. O material explica que isso cria um bloqueio mecânico no xilema e no floema. E só relembrando aqui, o xilema é o sistema que leva a água da raiz para cima e o floema distribui a energia da fotossíntese. Exato. O nematóide fecha as rodovias da planta. A planta morre de sede e de fome, numa agonia lenta, mesmo estando num solo super fértil e irrigado. É uma falha sistêmica perfeita. E fica ainda mais complexo quando a gente vê as alianças que esses patógenos fazem. Pega os vírus de plantas. Um vírus não tem perna, não tem asa. A maioria das viroses mortais só acontece porque o vírus pega carona no inseto. Na mosca branca, por exemplo. Exatamente. O inseto perfura a folha para sugar a seiva e injeta o vírus direto na corrente vascular. Sozinho, o inseto seria só um incômodo pequeno, abaixo daquele nível de dano econômico que a gente falou. Mas como vetor do vírus, ele causa um colapso total. É um exército atacando por fora e minando por dentro. Agora, digamos que a lavoura vença as pragas e as doenças. Ela ainda tem que lutar por espaço e recurso com as vizinhas indesejadas, as plantas daninhas. As famosas invasoras. Isso. E a biologia dessas plantas é bizarra. Lendo sobre a tiririca, por exemplo, a impressão que dá é que elas não são só mato chato. Elas são máquinas de sobrevivência projetadas para aniquilar qualquer concorrência. E elas são mesmo. Elas são excelentes em colonizar áreas perturbadas. As sementes voam como hélices, flutuam na água, grudam no pelo de animais. Mas a verdadeira arma secreta delas é o metabolismo C4. Nossa, o metabolismo C4. Isso explodiu minha cabeça. Para quem é da área, isso é básico, mas a mecânica é genial. Culturas importantes, tipo a soja, usam a via C3. Com clima bom, elas vão super bem. Mas no calor absurdo e na seca, a soja entra em pânico. Ela fecha os estômatos, aqueles poros das folhas, para não perder água. Só que, ao fechar os poros, ela não consegue absorver CO2. Aí a fotossíntese trava e a planta para de crescer. Isso, e é aí que o mato C4 domina. Como é que elas fazem mesmo? Elas têm uma bomba de CO2, né? Exato. A anatomia celular delas concentra o CO2 ao redor da enzima da fotossíntese. Na prática, isso significa que a planta daninha C4 precisa abrir os estômatos por muito menos tempo. Então, meio-dia, sol rachando, a soja está lá quase morrendo, tentando não desidratar, e a tiririca segue crescendo a todo vapor, devorando a pouca água do solo. É tipo
Um motor V8 otimizado para escassez. Uma competição predatória pura. E a coisa piora na parte química. Alelopatia. Isso parece ficção científica. Elas jogam toxinas na terra para envenenar os vizinhos. A alelopatia é a guerra química vegetal. O sorgo forrageiro é o exemplo clássico. As raízes dele liberam uma toxina chamada sorgoleona no solo. A sorgoleona é impiedosa. Se uma semente vizinha tenta germinar ali perto, a toxina infiltra na raiz dela e bloqueia a respiração celular. A planta invasora trava e morre antes mesmo de ver a luz do sol. É bizarro. É um nível de agressividade química altíssimo. Por isso, o controle de plantas daninhas exige muitas frentes. Não é só despejar herbicida. O material fala muito do controle cultural, que é brilhante. Você joga a própria física contra o mato. O sombreamento, né? Isso. Se o produtor diminui o espaço entre as linhas de soja, as folhas crescem e formam um teto fechado rapidinho. Esse dossel bloqueia a luz solar. O mato que tentar nascer ali embaixo, na sombra, morre de inanição de luz. Sensacional. Reduz muito a necessidade de químicos. Mas, quando o herbicida é inevitável, as fontes destacam a importância da seletividade. Usar moléculas que matam só folhas largas, mas poupam as gramíneas, ou o contrário. O problema é que depender só do veneno gera o maior pesadelo do agro hoje: a resistência. A pressão de seleção é rápida demais. Se aplicar o mesmo químico vários anos seguidos, em pouco tempo a lavoura está cheia de superplantas imunes ao herbicida. O que mostra que a biologia e a química têm limites sérios. E quando a biologia não dá conta, a gente precisa de músculos. É aí que entra o tópico 4, a mecanização agrícola. Lidar com milhares de hectares simultaneamente não acontece só na inteligência. De forma alguma. A mecanização é o que viabiliza a agricultura de larga escala. E o material vai bem fundo nisso. Não fica só explicando o básico do motor de 4 tempos, admissão, compressão, combustão e escape. O grande diferencial do trator agrícola é como ele transfere essa energia gerada. Sim, o trator não é só um caminhão sem carroceria que puxa coisas. A versatilidade dele está nas vias de transmissão. A primeira é a barra de tração. Ela fica ali ancorada na parte inferior do chassi. Ela serve para arrastar peso bruto, tipo uma grade niveladora enorme, sem deixar o trator empinar. Abaixa o centro de gravidade, né? Para não perder a direção. Exato, mas se a barra lida com o arrasto bruto horizontal, a precisão vertical é feita pelo engate de 3 pontos. O sistema hidráulico traseiro, que é uma obra de engenharia incrível. Ele ergue equipamentos de milhares de quilos. E o mais importante, ajusta a profundidade de trabalho automaticamente enquanto o trator anda. Mas o que eu acho mais fascinante nas fontes é a terceira via de força. A famosa TDP, a tomada de potência. Essa mudou o jogo dos implementos agrícolas. É aquele eixo estriado lá atrás que gira a 540 ou 1000 rotações por minuto. Ele é ligado direto no motor, ignorando as rodas. Isso permite que a explosão do motor a diesel vire força de rotação por uma roçadeira pesada ou por uma adubadeira, mesmo com o trator parado. Nas antigas carroças, a roda do equipamento precisava girar no chão para acionar a engrenagem, né? A TDP acabou com isso. Só que manter essas máquinas trabalhando 15 horas por dia, comendo poeira, exige uma manutenção rigorosíssima. A rotina diária descrita ali parece checklist de aviação. Não dá para pular etapas. O filtro de ar, por exemplo, trabalhando na poeira, ele puxa quilos de terra. A instrução diz para limpar o papel do filtro com ar comprimido. Só que tem um detalhe microscópico aí. Ah, a pressão é excessiva. Se o operador colar o bico de ar muito perto do papel, ele cria um rasgo invisível. A poeira fina passa, viaja para dentro do motor e age como uma lixa nos cilindros. O motor perde compressão e já era. Prejuízo gigantesco. Dezenas de milhares de reais perdidos por causa de um jato de ar mal aplicado. E o combustível também não perdoa, né? Tratores modernos têm injeção eletrônica de altíssima pressão. No campo, o tanque esquenta de dia e esfria à noite. Isso faz a umidade do ar condensar dentro do tanque e virar água no diesel. Água sobre pressão estratosférica na injeção eletrônica gera cavitação.
umas microexplosões que corroem o metal de dentro para fora. É por isso que o material foca tanto na regra básica: abrir o dreno do filtro de combustível todo dia de manhã para esgotar a água acumulada no fundo antes de dar a partida. Manutenção preventiva salva safras inteiras. Com certeza. E depois que as máquinas operam perfeitamente e o controle químico e biológico deu certo, chega a hora da colheita, que nos leva ao tópico 5. A grande ironia das fontes é que tirar o grão do campo é só o começo de um novo pesadelo: o armazenamento de sementes e grãos. A regra de ouro dessa fase é implacável. Armazenamento moderno nenhum melhora a qualidade do produto. O maquinário, secadores, silos, correias só congelam o metabolismo temporariamente. Se a colheitadeira esmagou o grão e deixou lesões, aquela fissura é uma porta aberta para os inimigos no armazém. E os materiais dividem esses inimigos como unidades táticas, né? Tem os insetos primários, tipo o caruncho. Ele tem uma mandíbula forte o suficiente para furar um grão intacto e botar ovos lá dentro. E aí entram os insetos secundários, que não conseguem furar a casca, mas sobrevivem comendo o farelo que o caruncho deixa para trás. E claro, não podemos esquecer da ameaça mais perigosa nos silos: os fungos de armazenamento, especialmente os gêneros Aspergillus e Penicillium. O que desencadeia o fungo é a própria respiração do grão. Sementes são tecidos vivos. Se a umidade sobe um pouquinho, a respiração acelera, isso libera calor e água. Num silo fechado, isso vira uma estufa. O fungo devora o grão, quebrando os lipídios. E pior, durante esse ataque, fungos como o Aspergillus soltam micotoxinas, que são venenos agressivos para a saúde humana e animal. Se isso vai para a ração, já era. Para evitar essa desgraça, a ciência divide as sementes entre ortodoxas e recalcitrantes. Isso é fascinante. Culturas gigantes, tipo soja e milho, têm sementes ortodoxas. O embrião delas aguenta a desidratação severa sem morrer. Então a tática é brutal: seca o grão ao máximo e joga num ambiente frio. O metabolismo quase zera. O relógio congela. Elas viram múmias provisórias no cofre. Mas a semente recalcitrante, tipo o pinhão da araucária, é o oposto. A biologia dela não aceita secagem. Se você tirar a água da semente, as células colapsam e ela morre na hora. Para guardar um pinhão sem ele estragar, precisa de frio, mas com a umidade beirando 100%. É uma armadilha dificílima de calibrar. Se secar, morre. Se ficar úmido, os fungos atacam. A margem de erro é quase zero. Lutar na corda bamba. E tudo isso nos leva às embalagens. As fontes falam do equilíbrio higroscópico. Basicamente, a semente tenta equilibrar a umidade dela com a umidade do ar ao redor. Saco de juta, saco de papel, eles deixam a umidade passar. Se o ar estiver muito úmido, a semente seca funciona como uma esponja. Puxa a água, o metabolismo volta a acelerar, aquece e o lote todo apodrece em poucos dias. É por isso que sementes de alto valor usam embalagens plásticas multicamadas ou latas, para barrar o ar e estabilizar a umidade independentemente de estar chovendo lá fora. É a físico-química pura protegendo o investimento. E olhando para tudo isso, né? Calcular dano econômico contra insetos, entender a fotossíntese C4 do mato concorrente, ajustar a manutenção da pressão do diesel no trator e dominar o equilíbrio higroscópico do silo, fica muito óbvio que nutrir a espécie não é só sobre clima e sol. É pura orquestração hipertecnológica. O agro moderno está muito mais para um polo de engenharia avançada e física aplicada do que para aquele mito folclórico de joga semente lá e torce para chover. Mas, sabe, finalizando nossa análise aqui de tudo que os materiais trouxeram sobre esses problemas e estresses biológicos, fica uma grande incerteza sobre o futuro dessas práticas todas. Pois é. Isso me obriga a pensar num futuro não tão distante. A gente sabe que os químicos criam resistência muito rápido e que não dá para controlar o clima de armazenamento o tempo todo. Eu aposto que a biotecnologia vai mudar esse jogo. Imagina um futuro onde a intervenção química e as máquinas sejam coisas do passado. Como assim? Código genético da própria semente cuidando de tudo. A planta do futuro poderia secretar químicos pelas raízes sozinha para inibir invasores ou alterar a própria temperatura internamente num armazém para impedir que o Aspergillus cresça. Seria o armazenamento perfeito antes mesmo de iniciar a colheitadeira.
Nossa, a semente sendo a arma, o defensivo e o próprio escudo de preservação biológica. Uma tecnologia embarcada direto no DNA. É uma escala absurda. E é esse o tipo de coisa que a gente percebe quando levanta esse véu romântico e olha as engrenagens cruas que sustentam a sobrevivência da civilização a cada ano. Bom, muito obrigado a todo mundo que mergulhou com a gente nessas trincheiras da fitossanidade, da mecanização e do armazenamento. Da próxima vez que vocês comerem, prestem muito mais atenção na engenharia gigantesca por trás do prato de vocês. Continue investigando a ciência ao nosso redor e nos vemos no próximo Mergulho Profundo. Até lá! Este podcast está disponível no Spotify e YouTube Music e é um oferecimento de Cisagron, inteligência e tecnologia para o agronegócio.